Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, nós refletimos a cada domingo os textos que a igreja propõe para nós. Hoje nós iremos refletir aquilo que Jesus nos fala no capítulo 15 de São João, como ele sendo a videira verdadeira. Então, quando Jesus fala de uma videira verdadeira, é porque existe uma que é falsa. Aqui me faz lembrar o profeta Isaías, se eu não estou enganado, é o capítulo 5 do profeta Isaías, onde o Senhor Deus fala que limpou uma encosta, tirou as pedras, tirou as ervas daninhas e plantou lá uma oliveira. E essa oliveira é a casa de Israel. E ele esperava que essa oliveira produzisse frutos doces, mas produziu somente frutos amargos. Então o Senhor disse que iria destruir, a torre, destruir o lagar, recolher a cerca, para que o animal selvagem entrasse na oliveira e a devastasse, não somente pisando, mas destruindo o que os seus ramos tivesse ainda a produzir. Por quê? Porque produziram frutos azedos, produziram frutos amargos. Então, quando Jesus vem falar que ele é a videira verdadeira, ele começa a dizer que Israel, que foi plantada como videira, foi dela esperada que desse frutos, e frutos bons. Mas não dando frutos bons, ela revelou que ela era oliveira, ou melhor, videira falsa. E Cristo é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. Ele mesmo diz, Jesus disse aos seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então aquele que destruiu o lagar, que tirou as cercas, que destruiu a torre de vigia, é o mesmo que toma conta agora da videira verdadeira. Todo ramo que em mim não produzir, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus é a videira. E todo aquele que se aproxima de Jesus, que crê em Jesus, que crê na sua palavra, que crê que ele é o Redentor, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, este é enxertado na videira. Este torna-se ramo da videira. E existe uma condição para permanecer como ramo: produzir fruto. Produzir frutos. E produzir frutos bons. Não é produzir frutos azedos como foi com a videira que o Senhor plantou, que era a casa de Israel. Ele diz, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Aqui Jesus fala com os seus apóstolos. Aí ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus diz, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Então veja que a condição não é Jesus permanecer em nós, não é Jesus permanecer conosco, mas a condição é o ramo permanecer no caule. Veja que o caule não depende do ramo, o caule não está no ramo, é o ramo que está no caule. Então,
É nós que dependemos de Cristo. É nós que devemos estar em Cristo. E Jesus é muito específico. No versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Aí ele diz: aquele ramo que permanece em mim. Aí entra aí uma comunhão. Quando o ramo permanece no caule, o caule permanece no ramo. Veja, versículo 5: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Este produz muito fruto. O ramo só pode produzir fruto se ele estiver ligado à videira, ao caule. Aí Jesus diz por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, meus queridos e amados irmãos, se nós não estivermos em comunhão com Cristo, se nós não estivermos em graça, em estado de graça, nós não conseguiremos produzir fruto algum. Mesmo que façamos algumas coisas até aparentemente boas, mas nós não conseguiremos produzir fruto algum. Ele diz, versículo 6, quem não permanece em mim, olha, quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Então, se eu não estou ligado a Cristo, se eu não estou conectado a Cristo, se eu não estou em comunhão, em amizade com Cristo, eu serei cortado e lançado fora. Em versículo 7 ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, dar fruto é a condição para mostrar que é discípulo. Dar fruto é a condição para revelar que nós somos de Cristo. Não adianta dizer eu sou de Cristo, da boca para fora, porque Jesus disse muitas vezes: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, diz que é discípulo, mas as obras falam o contrário. Uma vez Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, porque falou, somente falou. Muita gente, principalmente aqui os calvinistas, quando eles querem falar de uma eleição de Deus soberana, aonde Deus nos elege, sem nós precisarmos fazer absolutamente nada. E quando eu digo precisarmos fazer absolutamente nada, eu estou falando nem sequer crer em Jesus, porque os eleitos são eleitos mediante a fé. Cristo, de maneira prévia, antes mesmo de o mundo ser criado, previu, a fé em cada um. E mediante a fé nós nos tornamos ramos da videira. Então muitos dizem que nós fomos escolhidos aleatoriamente, como se fosse um jogo da sorte, podemos assim dizer. Deus quis escolher esse e pronto. E os que Deus não quis, problema. Não, meus amados irmãos. Jesus diz no versículo 7, se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiseres e será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos tornei meus discípulos. É no fruto que se conhece a árvore. O São João Batista, o precursor de Jesus, já dizia: eis que o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada fora. Existem árvores que produzem fruto,
mas não é bom fruto. A condição para permanecer na videira é produzir bons frutos. Agora sim, nós podemos dizer que nós não somos detentores da glória. Nós não somos detentores dos dons, porque os dons é Cristo que dá. Existe até uma parábola que Jesus conta dos talentos, onde Jesus vai dando os talentos a cada pessoa para que a pessoa administre. Porém, aquele que recebe o talento e não administra, esse é lançado fora. Por isso Jesus diz, aquele ramo que se alimenta da videira, aquele ramo que recebe de mim os dons, os talentos para produzir frutos, se assim mesmo não produz, o meu Pai, que é o agricultor, o cortará e o lançará fora. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos que o Evangelho nos revela que existe uma dependência de Cristo. Mas essa dependência não é passiva, ela é ativa. O ramo tem que estar ligado à videira. O ramo tem que se alimentar da videira e assim produzir frutos. A primeira leitura de hoje fala de São Paulo, que chega a Jerusalém e que procurava juntar-se aos discípulos. Mas ali existiu um contratempo, ali existiu uma grande confusão dentro da comunidade, porque Paulo era perseguidor e tornou-se discípulo. E a comunidade não estava confiantes de que Paulo realmente tinha se convertido. E por esse motivo, o fruto é quem revela que nós somos realmente discípulos de Cristo ou não. Então, Barnabé toma Paulo, né, e falava também e discutia com os judeus. Né? Paulo falava, Paulo discutia, Paulo pregava. E Barnabé toma Paulo e apresenta à comunidade dizendo que ele se converteu, que ele mudou de vida. Né? Primeira leitura de hoje, no capítulo 9 de Atos, 26 ao 31, diz assim no versículo 27, então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Então, as obras de Paulo deram testemunhos para Barnabé de que ele havia verdadeiramente se convertido, de que ele havia verdadeiramente se unido à videira. E São João, na segunda leitura de hoje, vem falar para nós que para estarmos unidos à videira é necessário, meus irmãos, um amor verdadeiro e autêntico. É verdade, uma obra de misericórdia espiritual e corporal autêntica, não somente da boca para fora. Por isso ele diz, filhinhos, não amemos, versículo 18 da segunda leitura de hoje. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade, para sossegar diante dele o nosso coração. Então, é um critério até para mim e para você sabermos se nós somos ramos da videira verdadeira ou não. O critério é amar de verdade, amar verdadeiramente, ou seja, realizar as obras
que Cristo dizia: todo ramo que permanece em mim dará frutos. Agora, meus irmãos, não tem como estar em Cristo e dar frutos azedos, como deu a oliveira, ou melhor, como deu a videira da antiga aliança Israel. Não tem como estar em Cristo Jesus e praticar obras de injustiça. Porque o próprio Jesus disse que uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então Jesus é a videira verdadeira, a árvore boa. E esta árvore boa não pode dar frutos amargos. Se assim acontece, o problema não é da árvore, mas dos ramos. E ele diz que o ramo que não der bom fruto, será cortado e lançado ao fogo. Esta foi a mesma pregação de São João Batista. Toda árvore que não produzir bom fruto, será cortada e lançada fora. E perguntaram a João Batista o que nós devemos fazer. São João Batista diz na sua pregação: é necessário produzir frutos que mostrem a vossa conversão. Portanto, meus amados irmãos, eu falei sobre fruto, falei sobre videira, falei sobre ramos, mas o que isso tem a ver conosco? Tem a ver, meu irmão, que se nós estamos ligados à videira verdadeira que é Cristo, nós precisamos produzir bons frutos. Porque do contrário, nós seremos cortados e lançados fora. Agora, se nós produzirmos bons frutos, como produziu São Paulo depois de sua conversão, como produziu o apóstolo João e disse para nós que nós deveremos produzir também, mas não somente com palavras, mas com atos concretos, se não produzirmos, nós seremos cortados. Mas se produzirmos, seremos poldados, seremos limpados dia após dia, seremos santificados, para que nós possamos produzir ainda mais frutos para a glória de Deus. Então peçamos a Deus a graça que Ele venha nos poldar, que Ele venha tirar de nós os vícios, que Ele venha tirar de nós as más paixões, que Ele venha tirar de nós os nossos maus desejos, as nossas inclinações para a perversidade. E que nós possamos ser limpos e poldados para produzir virtudes, para produzir amor, para produzir comunhão no meio dos ramos que estão ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Deus abençoe você, fica na paz, que o Senhor possa nos ajudar a nos alimentarmos da seiva dele mesmo e produzirmos bons frutos. Amém.